White Christmas, esse é o quarto episódio da segunda temporada de Black Mirror. É aquele episódio que vai te deixar com os cabelos em pé. preocupado, querendo saber o que vai acontecer no final. Esse episódio foi lançado em 2018, ele tem 1h14, basicamente um filme, né? E é aquele filme que vai te deixar muito preocupado e você fica, meu Deus, tá me dando gatilho, por que eu tô assistindo isso? A gente vai discutir alguns temas interessantes, eu anotei aqui para não esquecer, que é invasão de privacidade, bloqueio, tipo o que acontece nas redes sociais, sabe? Cópia da consciência e punição. Acho que esses são basicamente os temas que o episódio discute, a gente vai entrar neles daqui a pouco. Mas antes de entrar neles, eu queria falar um pouquinho sobre Black Mirror de uma forma geral. Black Mirror é uma série que ela te promove essa reflexão, ela pega um fato real, uma tecnologia factível e extrapola para um cenário nem sempre muito absurdo, mas pensando no que a gente viu nos últimos anos com a evolução tecnológica, tem muita coisa ali que é possível de acontecer sim, sabe? Nós sabemos que o ser humano é um ser complexo e dito isso, a gente sabe que a série brinca com essas questões, né? Bom, eu acho... só para não esquecer de comentar, acredito que da primeira à quarta temporada de Black Mirror, a gente tem a era de ouro da série. Eu acho que a maior parte dos excelentes episódios estão da primeira à quarta temporada. Na quinta e na sexta, a série tem uma decaída e não fica tão incrível quanto nessas quatro primeiras, embora nessas quatro primeiras também tem um episódio ou outro que eu não goste. Esse episódio, por exemplo, é um dos meus favoritos, mas não é um dos que eu acho mais incríveis, mas eu acho sim um excelente episódio e ele vale muito a pena porque ele faz muito bem aquilo que Black Mirror te provoca, né? Que é você assistir aquela história, querer saber o que vai acontecer no final e te dá muito gatilho. Aí você fica, meu Deus, que sofrimento, por que eu tô assistindo isso? Eu não queria estar vendo, mas eu quero saber o que vai acontecer, eu vou até o final, enfim. Vamos falar sobre a sinopse do episódio brevemente. Nesse episódio a gente conhece dois caras, que é o Matt e o Joe, e aí eu vou explicar pra vocês nessa explicação da sinopse, aliás, tem spoilers, então você tem que ter assistido o episódio, se você não assistiu vai lá assistir, depois você volta. Mas ali conhece o Matt e o Joe, e aí você começa a entender a dinâmica deles, você vê que o Matthew tá super aberto, querendo conversar, todo meninão, sabe assim, você desconfia que tem algo estranho. E ali o Joe tá mais reservado, mais quietinho, e aos poucos ele começa a falar. E aí ele pula para uma outra explicação, que é mostrando quem é o Matthew de verdade. Ele não conta tudo pro Joe que está sendo mostrado no flashback, mas ele conta partes. Então você descobre que ele era um cara que dava conselhos amorosos às escondidas da esposa para outros homens, e todos esses homens assistiam esses encontros desses caras com outras mulheres. Aqui a gente já tem uma sequência de ilegalidades e de coisas absurdas, né? A invasão de privacidade. A esposa dele descobre isso e bloqueia ele. E aqui a gente conhece a tecnologia que está envolvida em Black Mirror, que é o tal dos olhos Z ou Z-Eyes. Esse óleo Z é uma tecnologia que, pelo que eles falam, é obrigatória e uma vez que você colocou no olho, você não consegue mais tirar. Não fica claro se é exatamente só no olho, se também é no cérebro junto, mas enfim. E essa tecnologia permite algumas coisas, como fazer ligação, você consegue tirar fotos, você consegue dar zoom como se estivesse com um binóculo, sabe? E ele permite que você bloqueie as pessoas. Sabe esse negócio de rede social que você vai lá e bloqueia? É mais ou menos isso. E o bloqueio, como você viu, fica meio cinzinha e branco, né? Mais ou menos como essa camiseta que eu estou usando aqui. E você pode bloquear essa pessoa por tempo indeterminado. E a justiça, inclusive, utiliza isso, que é o que fica claro no episódio. E aí você conhece depois qual que é o dia a dia do Matt, com que ele trabalha exatamente, né? Porque a esposa bloqueou ele, porque ela fica indignada quando descobre que ele estava utilizando o trabalho dele para conseguir ganhar um extra, dando dicas de conselhos amorosos. E aí ele, no trabalho dele, explica como que funciona essa questão da cópia de consciência, que é o outro tema que discute no episódio, né? Você coloca aquele cookie dentro aqui na têmpora da pessoa, ele aprende quem você é, coloca essa consciência dentro de um ovinho, e ali essa consciência começa a fazer as tarefas domésticas para você, como se fosse uma Alexa, um Google, que você dá os comandos, só que com inteligência artificial de verdade. Você consegue fazer com que ele trabalhe para você. Existe uma consciência ali, que é a sua. E aí já é uma outra série de discussões, né? Aí passa disso, quando explica isso, você descobre qual que é a história do Joe, e aí desvenda a história dele, que a esposa dele ele teve um caso com um dos melhores amigos deles,
E esse caso gerou uma filha, que você vai descobrir só lá no final, porque a esposa dele bloqueia o Joe quando ele descobre que ela está grávida, ela não quer ter aquele filho, você não entende por que ela está reagindo tão mal a essa gravidez, ela não deixa muito claro, ela bloqueia ele, se afasta dele, e todo Natal, durante anos seguidos, ele fica indo visitar a casa do pai da ex-esposa dele para tentar ver se ele consegue enxergar o filho. Só que o bloqueio passa da mãe para a filha, então ele não consegue ver nenhuma das duas. Até que chega um momento, né, em que ele descobre que a filha não é filha dele, é filha de um dos melhores amigos dele, o que faz ele cometer o crime, que é de matar o pai da menina nesse momento de desespero. E ele fica preso desde então, e o Matthew estava lá na cabeça dele para tentar tirar dele uma confissão do crime que ele supostamente cometeu. Essa é a sinopse do episódio. Tentei ser o mais breve possível, mas vamos falar agora dos temas que o episódio discute, né? Um ponto que é discutido no episódio é essa questão da invasão de privacidade. Esse ponto da invasão de privacidade é muito interessante porque é crime, no entanto que no episódio ele é condenado pelo que ele fez no Matthew, né? De que o que ele fazia, né? Ele estava ali dando dicas amorosas para outra pessoa na cabeça dela e conseguia ver tudo que ela estava vendo. Então ele via a hora que ele estava tendo momentos de intimidade com outras pessoas. Não só o rapaz que ele estava ajudando, mas como os outros que apareciam ali, que ele também deu dicas de conselhos amorosos, né? Então ele ganhava por isso, era meio que um hobby, mas extremamente legal, que é o que condena ele no episódio. E com certeza, se isso fosse real, teria que ser crime, né? É um crime de ofensa sexual, né? Você não pode, de forma alguma, expor o corpo de outra pessoa sem a autorização prévia dela, né? E é o que acontece no episódio, quando você vai entendendo o que ele faz, que é extremamente antiético. E isso causa no casamento dele a separação, né? Então essa questão de invasão à privacidade é uma coisa muito pesada e muito delicada, e só ali nesse começo de episódio a gente tem várias discussões, né? Qual que é o seu direito sobre o corpo do outro? Você não pode fazer aquilo. Aquela invasão de privacidade. Tem a questão da insegurança, que é uma coisa muito presente cada vez mais nas novas gerações, com essa questão de ficar com receio de interagir com o outro. A tecnologia, ao mesmo tempo que nos aproxima e facilita muita coisa, ela nos distancia cada vez mais do presencial, de estar ali em contato com outra pessoa, e quando você está em contato com essa outra pessoa, você não consegue interagir com ela. Então o episódio fala sobre isso também, que é o caso não só do Harry, mas dos outros caras que estão ali, que não têm segurança suficiente para conseguir chegar nas meninas que eles têm interesse e de conversar com elas naturalmente e desenvolver um diálogo sendo eles mesmos. Eles apelam para dicas e conselhos sexuais de outras pessoas. Então, o episódio em si, já no começo, promove bastante coisa complicada. E tem um outro ponto, né, que está atrelado à questão da tecnologia dos olhos Z. Essa questão do bloqueio é uma questão muito complicada, porque, vamos parar para pensar, salvo as situações em que alguém cometeu algum crime e essa pessoa fez uma coisa muito absurda, não necessariamente um crime, mas que para você ofende os seus valores, ok, você se distanciar daquela pessoa, não querer mais falar com ela. Mas, salvo essas situações absurdas, não faz sentido você parar de falar com uma pessoa só porque ela pensa um pouco diferente de você ou porque ela fez uma coisa que te incomodou, né? Aqui eu tô falando no convívio normal, né? Não tô falando de coisas absurdas. Então, no convívio normal, você tem que aprender a lidar com o diferente, aprender a lidar com as diferenças de opinião e tentar construir um conhecimento novo. Esse que é o grande ponto, nós somos seres sociais. E bloquear as pessoas, que é o que o episódio propõe, é muito absurdo, e eu não duvido nada de pessoas bloqueando outras por motivos muito banais. Do tipo, você não respondeu a minha mensagem no WhatsApp, eu vou te bloquear por uma semana para você aprender. Você, sei lá, se comprometeu a me ajudar com alguma coisa, não me ajudou. Você faltou no meu aniversário, você não foi, eu vou te bloquear. E vou ficar sem falar com você por um período. Um outro ponto que o episódio discute é a questão da consciência. Olha só o perigo. A gente vai lá, faz a cópia de uma consciência sua ou de uma outra pessoa, sem a autorização dela, e utiliza essa cópia dessa consciência, no caso do episódio é utilizada para duas situações diferentes. Primeiro, para arrancar uma confissão, e segundo, para conseguir colocá-la naquele ovinho e ele comandar a sua casa. Né? E aí naquele comando da sua casa, ela faz tudo o que você gosta porque ela te conhece. Essa cópia de consciência tem todas as suas memórias até o exato momento em que ela foi retirada da sua cabeça. Esse cookie, né, foi retirado da cabeça. Então ele acredita que ele é você. Aqui tem uma série de camadas de discussões muito interessantes. Primeiro, você criou uma nova pessoa, teoricamente. Você criou uma nova consciência que acredita ser você.
você teria o direito de imputar nessa pessoa a responsabilidade de trabalhar para você na sua casa, como acontece no episódio, como um intuito de que ela controle a torradeira para sua torrada sair no ponto que você gosta, fazer as compras do mercado, colocar a limpeza da casa em dia, porque você tem os robôs hoje em dia que fazem a limpeza da casa, arrumar a temperatura, ligar a TV, gravar seu programa favorito, enfim. Você dá os comandos e ela executa. Às vezes você nem dá o comando, ela já sabe exatamente o que você quer na hora que você gosta, e simplesmente a vida flui com esse robô, que não é um robô, com essa inteligência artificial, que não é uma inteligência artificial. O que é aquilo? Não sei, o episódio não explica, mas ele é uma consciência. E você tem o direito de escravizar essa consciência? Porque o que é feito com as pessoas que trabalham no cookie para atender as necessidades do outro, que uma hora foi você, é muito complexo. Assim, para mim ali já tá... É um trabalho escravo, você tá, assim, pegando uma consciência e obrigando ela a fazer algo que ela não queria fazer, ela acha aquilo chato, ela não queria estar ali. Você criou uma nova vida, teoricamente, ali. Você tem o direito de fazer isso, você tem o direito de aprisioná-la naquele local. É muito delicado esse ponto. E tem um outro ponto da discussão, que é aquela questão de que a confissão que o Matthew estava extraindo era da cópia da consciência do Joe, não era o próprio Joe. E ele ainda torturou ele, porque ele ficou revivendo aquilo algumas vezes, né? E depois, no final do episódio, aquele policial, não sei o que ele é exatamente, deixa ele rodando 1000 dias de hora em hora. Ele vai viver 1000 dias ali, de minuto em minuto, se eu não me engano. É assim, é um tipo de tortura, é muito absurdo, né? Então, quando a gente pensa ali nessa questão da cópia da consciência, é muito delicado, porque até onde vai o nosso direito de fazer isso? Você pode fazer isso? É adequado fazer isso? Tem gente que vai falar, mas que frescura, ficar discutindo isso, é só uma cópia. Não, aquela cópia tem consciência de que ela é você. Então, olha o quão complexa é essa discussão, né? E tem um outro ponto que é interessante no episódio, que é a questão do Joe e da Beth, que é importante a gente comentar. Eles tiveram um relacionamento ali, ele bloqueou ela descobre que tá grávida, aliás, ela bloqueou ele, né, perdão. Ela descobre que tá grávida do melhor amigo deles, e ela não conversa com ele, né? A gente tem vários pontos ali. O relacionamento não era exatamente feliz dos dois, ele era um pouco inconsequente, né? Isso fica claro ali no episódio, mas ainda assim ela é engravida do melhor amigo deles, e ela não tem uma conversa com eles, né? Ela não consegue conversar e falar, olha, aconteceu isso e por isso eu vou me distanciar de você. Não estou falando que a culpa do crime dele é dela. Não acho que seja. Porque ele cometeu o crime porque ele quis. Ok, ele estava desestabilizado, mas ele cometeu um crime. Agora, ela em si não conseguiu dialogar. Isso não faz sentido, né? Quer dizer, faz sentido, a gente está falando da mente humana e as pessoas fazem isso. Aliás, o que a gente mais faz às vezes é não falar o que a gente está sentindo exatamente, né? E deixa para falar em outro momento, tem gente que explode, tem gente que não fala nada e guarda para si, isso causa outras doenças, enfim. Ela decide não falar, ela decide se distanciar. Acredito que não tenha sido o melhor cenário que ela faz, né, de se distanciar, ao invés de contar a verdade, que ela traiu, que ela está grávida de outra pessoa e que ela quer se distanciar dele porque ela não vai conseguir lidar com isso. Mas não, ela resolve desaparecer, né? Então eu acho que é um ponto bem delicado e no final, quando o Joe, desestabilizado, vai lá e comete o crime, ok, ele estava desestabilizado, mas isso dá a ele o direito de cometer esse crime, né? E outro ponto, que é o final que eu quero discutir com vocês, é a questão da punição, né? O quão é válida essa confissão que o Joe fez com base na coação que ele estava fazendo, né? Você está tirando a informação de uma consciência que foi criada através daquele cookie. Então essa consciência, que não é mais o Joe, vai dar uma confissão. Então essa consciência tem o direito de passar essa informação e que o que ela faz é válido para poder justificar a punição do Joe, ou então é justo essa consciência sofrer uma tortura, que é o que ela sofreu? Será que aquele ambiente propício que ele criou para a confissão, aquela consciência não foi algo que exatamente não aconteceu daquela forma, né? Aliás, eu lembrei de um ponto, né? Além do crime, teoricamente, que ele cometeu, a criança ficou lá sozinha e a criança também morreu ao procurar ajuda, né?
Então o episódio realmente termina de uma forma muito macabra, muito triste, e ele traz essas discussões pra gente, né, do quão é válida essa confissão. A Copy e o Joe estão sendo punidos de formas diferentes, né? Como você vai punir aquela nova consciência que é a cópia do Joe? Você tem o direito de fazer isso, de torturá-la como ela é torturada ali no final? São 1000 anos por minuto, eu anotei aqui. Então ele sofre ali 1000 anos por minuto. Vai levar à loucura, né? E tem um outro ponto. Você tem o direito de cometer... Aliás, você está cometendo um crime quando você coloca a punição que você acha que você deve colocar. Eu trouxe aqui um livro que provavelmente é uma discussão muito interessante, que é O Vigiar e Punir, do Michel Foucault. É um livro muito bom, eu não terminei de ler esse livro. Ele é um livro muito complexo e ele promove uma discussão sobre os tipos de punição e se as pessoas devem ser punidas, né? Aí eu não estou querendo fazer juízo de valor do que é certo e do que é errado. O livro não faz isso, o livro ele te dá discussão para você refletir sobre. E o que eu estou trazendo é uma reflexão, né? Você tem o direito de punir aquela pessoa, existe um regime que já tem as leis que estão aplicadas que você deve seguir. E aí, por conta própria, você fazer justiça com as próprias mãos, você tem esse direito? Ao meu ver, não tem. Ao meu ver, aquilo é extremamente errado, ele teria que passar pelo processo legal, e essa questão do cookie teria que ser revista, porque você está criando uma nova consciência. Até onde você deve e pode fazer isso, eu acredito que não, né? Você não pode punir sem que a pessoa tenha passado por um processo legal de julgamento em que ela vai ser punida de acordo com a lei vigente, e não só porque eu acho que ela tem que ficar vivendo 1000 anos por minuto, o que é extremamente angustiante e desesperador. E quando termina ali o episódio, a gente vê o globo de neve entrando, saindo, que é justamente o que a série coloca pra gente conseguir ter essa sensação que o Joe estava tendo de desespero, de estar preso ali naquela situação e revivendo aquilo desesperadamente, que é o que a gente fica com essa sensação no final do episódio, que é um final muito agridoce, muito triste, mas ao mesmo tempo muito pesado e reflexivo, e eu acho que traz todas essas questões que a gente falou aqui, né? O tipo de punição, cópia de consciência, você tem direito de fazer isso, está criando uma nova vida, não está criando uma nova vida, bloquear as pessoas, será que isso faz sentido? Será que tem um dispositivo tecnológico colocado dentro da sua mente para você conseguir viver tudo conectado 100% do tempo? É o caminho adequado? Eu acredito que muito do que acontece no episódio não é o cenário ideal, eu acho que a gente não tem maturidade suficiente ainda para lidar com essa evolução tão rápida tecnológica que a gente está vivendo, porque tudo isso exige demais uma reflexão dos órgãos competentes e de pessoas que estejam ligadas a esses órgãos sobre o quão e o que a gente pode fazer, né? Enfim, é uma reflexão. Depois me conta aí nos comentários o que você achou. É um episódio pesado, e eu sei que já gatilhei muita gente. Depois a gente volta com mais análise de outros episódios de Black Mirror. É isso, muito obrigado.